Marcos 16, nós vamos encerrar com esse texto. Marcos 16, do versículo 1 ao 10. Marcos 16, do versículo 1 até o 10. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele, Jesus, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Levanta a tua mão e fala assim: Pai, fala comigo no nome de Jesus. Interessante que a gente tratou aqui nessa semana sobre marcas negativas, sobre coisas que marcam o tempo todo a nossa vida de uma maneira ruim e faz com que o passado se torne um tormento para o presente e uma insegurança para o futuro. Então, o passado, além de ter deixado problemas lá atrás, acaba influenciando o presente da pessoa, o momento da pessoa, e a pessoa não consegue esquecer das coisas que para trás ficam, como o pastor Prefeito Maurício leu, e avançar. E quando pensa em avançar, a pessoa tem medo, tem insegurança, porque o passado continua a perturbar aquela vida. Então, são feridas lá atrás, feridas que precisam ser resolvidas, necessitam de uma solução. Nós não podemos nos conformar com uma vida marcada de forma negativa, especialmente depois que a gente encontra Jesus. E muitos daqueles que estão com Jesus têm essas marcas. E algumas vezes aquilo vem à tona, a ferida volta a sangrar dentro da pessoa, especialmente quando surge algo parecido com o passado. Uma pessoa perdeu uma firma, está trabalhando, a primeira coisa que lê no jornal de uma crise, pensa, vai acontecer de novo. Outros que tiveram um problema conjugal, imagina que vai ter de novo. Alguém que enfrentou uma doença terrível, pensa, será que vai voltar? Ou terei algo semelhante? Então aquelas marcas vão ficando,
E se a pessoa não vigiar, entra até em depressão, ou desânimo, abatimento. Isso precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Eu li um texto nesta noite sobre a ressurreição de Jesus, mas não é exatamente a ressurreição de Jesus que eu quero enfatizar. Também aqui vai falar Maria, mãe de Tiago, provavelmente o irmão do Senhor, Salomé, mas há uma mulher aqui que aparece no versículo 1, antes das duas outras, Maria Madalena. Eu gostaria de trabalhar nessa noite com essa pessoa que ela aparece na história aqui, tendo um relato que, no versículo 9, que dela saíram 7 demônios. Jesus expulsara dela 7 demônios. Há um pensamento seguinte, a Bíblia fala que quando a gente expulsa um demônio, o demônio vai e não tem onde ficar, não encontra lá, ele volta com outros 7. Essa aqui já estava com 7. 7 demônios indicam para nós que a mulher tinha uma vida muito complicada. Há quem imagina, a Bíblia não diz isso, que era uma prostituta, a Bíblia não afirma isso, mas é muito possível que sim. Uma pessoa longe daquilo que gostaria. Fala Maria Madalena porque ela nascera, vivera em Magdala, uma cidade ali ao norte de Israel. Então falava Maria de Magdala ou Maria Madalena. Maria. Era muito comum alguém identificar a cidade da pessoa, o lugar, com a pessoa. Então essa pessoa aparece na história aqui de uma maneira não tão destacada, e agora ela vai ter o grande destaque da sua vida, mas vai ser o último também. É interessante isso. Você não vai ler em Atos dos Apóstolos, e nem outra carta sobre ela. Ela aparecera antes ali, servindo como uma das mulheres, dos homens que serviam a Jesus. E ela vai ter uma coisa importantíssima, porque ela vai ser a primeira pessoa a ver o Salvador depois da sua ressurreição. A gente não vê um grande destaque de mulheres até então na Bíblia. Aqui está uma valorização grande para essa mulher. Nós temos lá no Antigo Testamento poucas que aparecem com grande destaque. Ruth, que não era israelita, vai aparecer a Esther, que vai ter o livro, mas ali mesmo, o Mardoqueu, seu primo, aparece mais do que ela. Então nós vamos ter algumas mulheres que têm algum destaque no Antigo Testamento, como Débora, que foi ali uma juíza e tiveram ali um certo destaque, mas não além disso. Você não vai ver uma profetisa forte, com um livro, algo semelhante. Agora, o Novo Testamento haveria de destacar essa mulher. Então, veja bem, um ponto que eu vejo aqui na transição dessa mensagem, que era uma ex-endemoniada. Uma mulher que fora endemoniada. Que situação triste. Ela tinha tudo para não estar nessa história. Alguém podia pensar, quem é essa mulher? É aquela que tinha 7 demônios. Jesus a libertara. Então ela tinha uma marca negativa. Tinha como alguém não identificá-la com essa marca, porque até quando o texto é bom demais para ela, é citado, da qual expeliram 7 demônios. Então, ela aparece bem na história e alguém vai lembrar, o Marcos aqui, olha, ela tinha 7 demônios. Então ela tinha uma marca negativa por causa do passado sem Deus, e do passado com opressão, do passado com demônios. Possivelmente
uma marca negativa do seu passado moral, não condizente com a vida que ela tinha no momento. Marca. E também uma marca negativa, porque a mulher, como eu disse, não se destacava. Não havia o grande destaque. Então, essa mulher vai surgir na história com marcas negativas mesmo, né? Na sua questão pessoal, ali de opressão, possivelmente moral, e sem destaque. Mas ela vai ter o destaque grande aqui. Ela vai, nesse texto, ter um encontro com Jesus, a quem tanto amava, a quem tanto reverenciava e respeitava. E ela vai ser a pessoa que vai chegar para os apóstolos, que eram maiores do que qualquer um na época, e ela vai anunciar: o Senhor ressuscitou. Ela vai anunciar. Ela vai ter aqui algo excepcional na sua vida, a despeito de tudo negativo que tinha. E eu penso que aqui que ela vai ter a sua cura definitiva. Quem sabe até então, ela era apenas uma mulher liberta, uma mulher afastada de uma vida pecaminosa, mas agora ela vai ter convicção de que ela era de Deus, e ela tinha valor para Deus, e ela tinha agora uma nova vida com Deus, e ela tinha uma história linda. A Bíblia não vai registrar a sua história, e nem precisava fazê-lo, porque isso por si só fez dela uma pessoa diferenciada para o seu tempo e para hoje, porque ela vai se libertar e ela vai, com certeza, superar o passado. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar essa última palavra, o último tema para essa campanha. Diga assim: suplantando as marcas negativas do passado. Ela vai suplantar. Aqui ela vai deixar para trás. Eu fico pensando assim: antes de ser liberta, era apenas uma endemoniada. Depois de liberta, era uma ex-endemoniada. Quem sabe dentro da sua casa, ela pensava: o que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus pode fazer em mim e através de mim? Então, quando Jesus morre, ela estava ali. Ela aparece junto à cruz. A mãe de Jesus estava também e ela aparece. João estava ali também. Ela aproxima-se. Mas quando ela volta para casa, ela volta pensando: o meu Salvador morreu. O meu Salvador morreu. Aquele que me libertara não está aqui mais. Então, essa noite aqui, quando ela vai voltar, ela vai ter, comprar aromas, como diz o versículo 1, para embalsamá-lo, mas ela retorna para casa, naquela noite, que era sexta-feira, tinha que descansar o sábado, que se não descansasse, ia ser apedrejado. Eles já tinham matado Jesus, então o judeu não podia nem pensar de ir ao túmulo ao sábado, nem sonho, porque para os judeus aquilo tudo era muito grave. Então eu fico imaginando que aquela noite de sexta para ela foi terrível, talvez a pior noite da vida dela. O sábado de expectativa, mas ela não tinha uma clara expectativa que teria uma experiência singular ali. Ela só queria ir lá e fazer algo, pelo menos pelo corpo do seu Salvador. Vai levar aromas, vai colocar, vai ungí-lo junto com outras mulheres. Então, aquelas 2 últimas noites foram terríveis. Mas quando ela vai lá, no primeiro dia da semana, no nosso caso aqui um domingo, e acontece tudo isso com ela, ela vai voltar para casa e pensar: eu tenho valor. Eu vi o Senhor, e eu falei dele, eu tenho valor. A partir daquele momento, a sua vida estava resolvida. As marcas do passado não teriam efeito sobre ela,
porque a marca do presente haveria de fazer dela a primeira pessoa da história a dizer para todo mundo: ele ressuscitou e apareceu para mim. Então, o Senhor faz isso, dá para a gente suplantar. Você tem coisas lá atrás difíceis, complicadas, marcar a tua vida, você pode, tendo algumas atitudes como ela teve aqui. Vamos lá. Suplantando as marcas negativas do passado. Diga assim: com dedicação ao Senhor. Então veja aqui no texto que é uma realidade da sua história cristã, a sua dedicação. Passado o sal, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aroma e embalsamaram. Então veja bem, mesmo quando tudo parecia perdido, sem esperança, sem sentido algum, ela queria dedicar a vida ao Senhor. E ela o fizera, e a gente vai ver que até junto à cruz, quando ela vai debaixo da cruz, ela podia ter sido presa, até morta. Quando alguma pessoa estava crucificada, ninguém podia se aproximar. Aquelas pessoas eram tidas como malditas. Jesus, a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Então estava ali, havia ali guardas em todas aquelas crucificações, para ninguém aproximar mesmo. E quem sabe tentar tirar a pessoa dali. A pessoa teria que cumprir todo aquilo. A pessoa ia morrendo aos poucos. A crucificação era a pior morte da época, e os romanos faziam aquilo para se tornar um exemplo para que outros não errassem. Você vai sofrer ali até morrer. E quando, num dia daquele que o sábado, o judeu reverenciava, então eles mandam quebrar ali as pernas dos crucificados para eles morrerem. Não fizeram com Jesus. Não fizeram com Jesus, porque Jesus já tinha entregue o seu espírito ao Pai. Então, mas ela aproximou-se, junto com a mãe até normal fazê-lo, mas ela vai numa atitude de dedicação. E a gente vê em outras oportunidades, não muitas, mas vê em outras, ela com outras mulheres, servindo, tão dedicada ao Senhor. Então aquela pessoa de um passado tão ruim, ela vai resolver a sua vida dedicando-se ao Senhor, fazendo aquilo com muito amor, no caso aqui com gratidão. Morreu, mas nós temos gratidão, vamos levar aroma, vamos comprar, vamos fazer, vamos servir, mas ele não está lá, não importa. Nós vamos servi-lo a qualquer tempo, de qualquer maneira. Então essa dedicação que ela demonstrou após a sua conversão, e que ficou bem claro aqui nesse momento de maior dificuldade, mostra que ela estava procurando resolver a sua vida de vez, e ela vai conseguir. A gente consegue suplantar feridas do passado servindo ao Senhor. Se você tem coisas atrás que te marcam negativo, sirva ao Senhor. Entregue-se totalmente ao Senhor. Fala assim: eu quero te servir. O que o Senhor quer que eu faça? No tempo atual não é muito comum isso. Parece que internet, redes sociais, tantas coisas, levam as pessoas a se sentir presas. E as pessoas têm dificuldade em servir ao Senhor. Muitas das quais dizem: eu não tenho tempo, porque não conseguem separar um tempo para tal. Mas a gente precisa servir ao Senhor. Você apaga o teu passado ruim servindo ao Senhor. Você tem que pensar assim: o que eu posso fazer pela tua causa? Ela aqui vai servir o Senhor que tinha morrido, mas ela queria servir. Ela dedicava-se ao Senhor. Então a gente apaga o mal com o bem. Você tem um mal dentro de você, não é fazendo mal para outros que você vai apagar, vai piorar. Mas se você começa a fazer coisas boas, você vai conseguir. Você vai apagar esse mal. Então você pode vencer essas feridas, servindo com inteireza de coração ao Senhor. Amém? Faça isso e você vai vencer. Vamos lá, suplantando as marcas negativas do passado. Diga assim: com esforço para o Senhor. Eu quis enfatizar esse versículo 2 também,
Porque diz o seguinte, muito cedo, no primeiro dia da semana, elas ficaram sexta-noite, sábado, o dia inteiro, e não via a hora de ir até o túmulo. Mas a Bíblia diz muito cedo. O que é muito cedo? Talvez 4 da manhã, 5, 6, mas muito cedo, no primeiro dia da semana, porque o sol, ao despontar do sol, o sol estava aparecendo, despontando, elas vão ao sepulcro. Então, o que nós vemos aqui? É uma pessoa que se dedicava ao Senhor, mas ela fazia o seu melhor para o Senhor. Então, não basta para a gente superar o passado, a gente apenas falar, eu sou de Deus, eu canto louvores para Deus, eu ouço mensagens da palavra, e eu faço alguma coisa para Deus. Não basta isso, não basta. A gente tem que ir além. Ela esforçou, ela gastou o dinheiro dela, tinha dinheiro, então vamos comprar aroma, aquilo ali não era barato, pelo contrário, era caro. Vamos comprar. A mãe de Jesus possivelmente não tinha nada, ela ainda tinha alguma coisa, e ela vai dizer, eu vou fazer isso. Então, além de gastar, ela vai cedo, vamos lá cedo, esforço, alguém vai encontrar, vocês estão indo, eu estou indo ao túmulo, agora, está escuro ainda, não importa, o esforço, a pessoa se esforçar. O passado, ele precisa ser vencido com resignação, sim, mas nós temos que priorizar o Senhor, ter um esforço, priorizando a obra de Deus. Uma coisa que nós obreiros fazemos e devemos fazer, é ter um esforço além da conta até. Só para efeito de ilustração, eu confesso que tem hora eu exagero um pouco, a Jussiane fala, não pode fazer dessa maneira. Eu exagero no esforço, porque eu não sou tão novo, já estou com uns 30 anos de idade, pouquinha coisa a mais, e eu vou para o jejum, eu oro em torno de 2 horas todo dia. Nessa madrugada, ainda, contra a minha vontade, ainda preguei 2 da manhã. Eu não gosto desse horário das 2, porque me quebra. Eu já deito meia-noite, um pouco mais. Acordar às 2, aí você não dorme. E 2 da manhã eu estava pregando uma sala de oração. E a Jussiane viu que eu estava até empolgado, né? Eu prego muitas vezes contra a vontade minha. Você sabe que você quer falar não, mas você fala assim. Mas eu passei a vida assim. Um dia alguém falou, pastor, que o senhor tem tantas funções na vida. E tenho mesmo. Eu tenho uma igreja local que eu me dedico a ela e amo profundamente. Amo. Eu amo a 10ª igreja. Só a minha família para superar isso. Eu amo demais. Eu tenho um presbitério para cuidar, e eu sou muito organizado, eu cuido bem, não cuido mal. Eu tenho uma denominação no Brasil e em 37 países. Mas sabe por que eu consigo fazer isso? E eu faço bem? Porque a vida toda eu dediquei ao Senhor. Eu me lembro quando eu converti, eu não queria converter. Ou melhor, eu nunca pensei em converter. Eu não tinha uma vida ruim. Tem gente que fala, eu vou convertir porque tinha demônio. Eu não tinha demônio. Eu converti porque era um bêbado. Eu não era um bêbado. Eu converti porque eu usava droga. Eu nunca vi uma droga na frente. Eu converti porque a minha vida estava azarada. Eu tinha um pai e uma mãe excelente. A irmã minha era boa, meu irmão. Eu tinha uma família boa. Mesmo antes de se converter, já eram pessoas assim. Mas quando eu converti, eu pirei. A turma falou, pirei. Eu comecei a trabalhar. Eu falei, eu vou trabalhar para Jesus, eu vou ler. Vocês não têm ideia o que eu já li na vida. Eu falei, eu vou estudar, eu vou ler. Um dia alguém falou, o senhor não fez um curso teológico? Eu falei, eu fiz 2. Eu fiz um de 4 anos da ETAD. 4 anos estudei. E fiz um na Renovada. O pastor Celcino fez eu fazer. Eu fiz pós-graduação, fiz doutorado. Eu fiz de tudo. Eu já li tantos livros que uma época eu falei, eu vou parar de ler. Né?
Você já viu alguém viajar de avião? Eu estava lendo, eu viajei demais nesses anos da presidência, e você torcer para o avião não chegar, para eu acabar o livro que eu estava lendo. Eu falava, José, tomara que não chegue, que eu estou terminando. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu tive que ler 10.000 capítulos de livro, alguns em espanhóis. Então é o seguinte, eu aprendi a dedicar ao Senhor e me esforçar. Tem hora que eu penso assim, talvez eu pudesse ter feito menos, né? Mas eu aprendi. Então hoje eu fico ligado no piloto automático, eu vou fazendo. Só que agora eu passei dos 30, já não é tão fácil mais. A gente tem que ter esforço. Eu vou dizer uma coisa para você, eu só contei isso para te motivar. Não contei para você me elogiar, porque se você elogiar ou não, não vai resolver minha vida. Mas para você falar o seguinte, esforço. Faça tudo o que te vier à mão. Mesmo porque a vida aqui é tão rápida, tudo aqui parece tão insignificante diante daquilo que teremos no céu. Então tem esforço. O que marcou a Maria Madalena aqui foi o seu esforço. Ela vai ter esse momento extraordinário com Deus, porque ela estava lá. Ela estava lá. Ela vai até aquele lugar. Ela falou, quem vai remover a pedra? A pedra que tem na tua vida, deixa que o Senhor envie alguns anjos e remove. Quando ela chegou, falou assim, o grande empecilho aqui é essa pedra que nós não temos força. Chegou lá, estava removida. Faça o que você pode e Deus vai fazer o que você não pode. Não dá para você remover a pedra, o Senhor envia anjo para fazê-lo. Mas aquilo que você pode, faça. Você está aqui, você vai apagar o passado ruim, removendo ou fazendo alguma coisa diferenciada. Você pode mais. Você é uma esperança para tanta gente. Amém? Acredita nisso, vai dar certo e você vai superar o passado vivendo com propósito. Viva com propósito. O esforço nos leva, viva com propósito. Você sempre tem que ter um propósito na vida. Se você não tiver propósito, você não consegue. Vamos lá, suplantando as marcas negativas do passado. Diga assim, com experiência com o Senhor. Agora lá no final já, versículo 9, havendo ele, Jesus, no caso, ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expiria 7 demônios. Então veja bem, ele ressuscitou cedo, se ela não chega cedo, não vi. Se ela não se esforça, não dava certo. Ela chegou na hora que precisava chegar. Interessante que atrás, ela chega ali com as outras mulheres, inclusive a mãe, e eles vão ter um encontro com o anjo vai dizer, ele não está aqui, ressuscitou, e vão anunciar a Pedro e aos demais. Elas não foram, mas o que eu entendo desse texto, tem outros que não é exatamente tão claro, que elas foram embora com temor e medo. Maria Madalena voltou, falou, não vou não. Ela não se conformou, o túmulo está vazio, está removida a pedra, apareceu alguém falando, e ela vai lá, e quando ela chega, Jesus fala com ela, Maria, e quando falou Maria, ela entendeu que era o Senhor. Está em outro texto, outro evangelho, ela vai entender que era o Senhor, mas Jesus falou, e apareceu para ela porque ela estava lá. Você só vai ter experiência com o Senhor se você estiver onde Deus quer que você esteja. Você vai apagar o passado quando você se deixa levar pelo Senhor. Nem a mãe estava ali, ela estava. Ela estava lá. Ela vai ter essa experiência singular, extraordinária, maravilhosa. Mas eu penso que elas vão e daqui a pouco ela volta. Não, como assim? Ele ressuscitou, cadê ele? E ela, quando Jesus fala com ela, ela pensa que é o jardineiro que estava ali. Onde você colocou o corpo? Aí Jesus fala, Maria. E ela vai entender que era o Senhor. E naquele momento eu penso que a sua vida é mudada definitivamente. Pastor, mas por que ela não vai aparecer? Não precisava aparecer mais na Bíblia.
ela apareceu na hora que precisava aparecer. Você vai ser bênção de Deus na hora que precisa ser bênção de Deus. Mas você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E ela estava lá, no lugar que deveria, na hora que deveria, e com a pessoa que deveria encontrar. Ela estava com Jesus. E aquele encontro com Jesus vai mudar a sua história. Eu estou aqui pregando sobre ela, muita gente pode estar pregando nessa noite sobre ela, e uma coisa é certa, ela faz parte da história do Salvador. Quando alguém fala no Salvador, não tem como dizer que a primeira pessoa que o encontrou foi Maria de Magdala. Ela encontrou-se com o Senhor. Experiência. Aí ela vai sair dali e não precisava entrar de novo nessa história, porque ela vai estar com a sua vida bem resolvida mesmo. A sua experiência foi pessoal, ninguém contou para ela. Ela falara com o Senhor. Foi algo verdadeiro, impactante. Imagina você, para quem estava tão triste, porque perdera o Senhor da sua vida, o Deus presente, e de repente ela se encontra com Ele. Ela vai se encontrar com Ele. Você precisa disso. Você apaga o passado com um presente forte. O teu presente é o teu tempo. Teu tempo. O teu tempo. Quando Jesus fala que os judeus não conheceram o tempo da sua visitação e complicar a vida, a gente não pode perder o time com Deus. A gente tem que aproveitar. Nós estamos aqui para alcançar algo sublime do Senhor, mas só vamos alcançar se a gente estiver bem com Deus, estando com o Senhor, buscando. Eu penso que a quarta-feira como essa, 1 hora só de culto, podia ter muito mais gente. Uma pessoa opta por outras coisas que não vai trazer nada de interessante. Eu vou sair para comer. Sai às 9 para comer. Você vai comer até melhor, com mais fome. Eu vou ficar em casa vendo a televisão. Você vai passar tanta raiva. Se for o Jornal Nacional, você vai passar. Ontem eu estava em casa, quando eu passei, sem querer, pelo 507, que é da minha televisão, quando eu passei, estava uma manchete assim, criticando o candidato dos Estados Unidos, que eu estou torcendo para ele. Falei, o que é isso? Olha, aconteceu a manchete, eu já fiquei com raiva do jornal por causa da manchete. Ele fez uma coisa tão ruim que influenciou. Eu já estava com o controle na mão mesmo. Mas, gente, a televisão, hoje, ela sempre foi ruim, piorou. A internet cansa, você ficar ali o tempo todo nas redes sociais, te irrita. Nem tudo é bom, é que você acostuma com aquilo. Então, a gente tem quarta e domingo, depois tem evento jovens, isso, mas oficialmente, quarta e domingo, de manhã e à noite, venha para cá. Você que está em casa, está dura aí a vida, venha para cá na próxima quarta. Por quê? Você vai ter experiência com o Senhor. Ela se encontrou com Jesus porque estava no lugar certo. Venha para o lugar certo e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Aquela mulher saiu dali e eu tenho certeza que quem encontrou com ela não ia lembrar mais. Ali está Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Eles passaram a dizer, ali está Maria Madalena, a primeira pessoa que viu o Senhor ressurreto. Amém? É assim que se cura o passado, com um bom presente. Para a gente encerrar aqui essa mensagem, suplantando as marcas negativas do passado. Diga assim, com testemunho do Senhor. Então, no versículo 10, se no outro fala, ressuscitou de manhã e apareceu. No 10 vai dizer, partindo ela, agora ela vai. Lá atrás elas ficaram com medo, agora ela vai. Foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Os apóstolos estavam chorando. Os apóstolos estavam tristes. Maria Madalena sorrindo. Sorrindo. Eu acho que ela chegou lá, todo mundo chorando. Ela falou, quer um lenço para cada um, porque eu estou alegre. Você está louca, está alegre? Eu falei, não, eu acabei de bater o papo com Jesus ali. Estive com ele e tal, né? Tomamos um cafezinho básico.
Ele está legal, está bem. Você está louca? Você viu quem? Jesus de Nazaré. Pedro e João saíram correndo. Pedro sempre foi afoito. João mais novo, chegou primeiro. Mais novo chega primeiro. Chegou no túmulo. Nem sempre o primeiro é o primeiro de verdade. Ele chegou e parou e viu. Pedro chegou e entrou. Pedro era mais. Chegou lá, viram tudo aquilo, mas não tiveram convicção. Mas por que Jesus não esperou eles? Porque eles eram cabeça dura. Então, ele preferiu a mulher. Mulher se quebrantou muito. Mulher, precisam valorizar as mulheres da vida. Ela viu. E ela foi e anunciou. Ela anunciou. Anuncia Jesus. Conta as tuas experiências, mas para contá-las você precisa tê-las primeiro. Mas ao ter experiência, conta. Ela foi e contou. Os discípulos não acreditaram no primeiro momento, mas lá na frente aquilo foi importante, porque eles vão também ver o Senhor. Eles tinham interesse no Senhor, mas precisavam vir. E ela fez aquilo com muita satisfação. E depois que ela anunciou, ela vai sumir da história. Mas ela não vai sumir da nossa mente. Ela não vai aparecer mais como personagem, fazendo algo para o Senhor, porque ela tinha feito o seu melhor, que era testemunhar de que Jesus está vivo. Faça isso e as marcas do passado vão desaparecer. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos suplantar as marcas negativas do passado, com dedicação ao Senhor, com esforço ao Senhor, com experiência com o Senhor e com testemunho do Senhor. Aí a gente apaga até demônios que ficam para trás. Seja o que for, a gente vai apagar. E a gente vai poder ter uma experiência linda e abençoada.